De uns anos para cá, a enorme maioria das empresas já tem um CRM instalado, né? Acho que é uma minoria as empresas que não têm ainda isso pronto. Mas a verdade é que ainda são pouquíssimas que conseguem tirar todo o valor que essa ferramenta pode gerar. Em outras palavras, né, Lewis, Leon, a maioria das empresas usa muito mal essa ferramenta. E nesse episódio super especial, que a gente está no formato de painel de debate, a gente vai debater exatamente como extrair todo o potencial de um CRM, né? E o nosso convidado super especial para isso é o Leon Le Sénéchal, CEO e fundador da GearUp e parceiro da For Sales nos nossos estudos relacionados a CRM. Então fica por aí que vocês vão sair daqui entendendo tudo sobre CRM. Muito bem, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Raise the Bar, o programa semanal de entrevista divulgado toda terça às 19 horas em mais de 10 plataformas diferentes que levanta a régua de vocês apresentando e debatendo os principais cases, tendências, curiosidades e boas práticas de vendas e marketing do momento. Então, para a gente começar essa conversa, eu queria dar boas-vindas aqui ao Leon. Como é que você está, Leon? Tô ótimo, obrigado, Rodrigo. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigado, Lewis. A For Sales é uma grande parceira da GearUp, né? Já temos um relacionamento aí de muito tempo. E eu acho que o tema de recrutamento de alta performance e tecnologia de vendas de alta performance tem tudo a ver, né? Então, é um prazer para mim estar aqui hoje com vocês. Prazer é todo nosso. E você, Lewis, está tudo bem? Tudo certo, empolgado com essa nova forma de a gente pegar e trabalhar o podcast, né, Rodrigo? Acho que vai ser o primeiro episódio, se eu não me engano, Leon, que a gente vai ter um convidado aqui no estúdio com a gente. Então, certamente vai ser uma dinâmica diferente aí pra gente. É verdade, cara. A gente entrevista pessoas do Brasil inteiro e aí a gente acabou optando pelo remoto para facilitar, mas como a gente está na mesma cidade, né? Foi uma baita boa ideia. E é legal estar fazendo isso com o Leon, porque eu não sei se você sabe, Lewis, mas eu e o Leon a gente foi trainee. Primeiro emprego que eu tive no mundo corporativo foi junto com o Leon, cara. Então, verdade. Não é, Leon? São 15 anos, né, de amizade, 15 anos, coleguismo profissional, um acompanhando a trajetória do outro, é verdade. Verdade, cara. Então temos uma longa história aí, cara. Para começar, cara, fala um pouquinho aí sobre você, para quem não te conhece tão bem quanto eu, te conhecer, cara. Não, legal. Como você falou, a gente se conhece há 15 anos, né? E começamos, não só você começou a sua carreira corporativa naquele período, como eu também, né? Eu sou administrador de empresas de formação. Na época ainda era estudante, né, de administração. E praticamente toda a minha trajetória foi dedicada à área comercial, né? Eu tive um período fora do Brasil, me formei em administração na Alemanha, trabalhei em multinacional lá fora. E ao retornar ao país, trabalhei em grupos de comunicação aqui e fundei a minha primeira empresa há 10 anos, né, uma agência de comunicação na época, que eu sempre ressalto mesmo na trajetória de tecnologia como comunicação e marketing está entrelaçado com a pauta de vendas, né? Porque no final das contas ambos influenciam no ROI que a empresa busca, né? E como dono de agência, a pauta ROI vinha muito na minha mesa, né? Como obter o melhor retorno de investimento, né? Com um investimento reduzido ou minimizado, e a agência sempre teve uma entrega muito intangível, né, de construção de marca, construção de valor, que às vezes a curto prazo não é tão percebida, né? Então, eu acabei encontrando na tecnologia uma forma materializada para entregar ROI, né, de forma mais rápida, usando os meus conhecimentos de vendas, né, e a minha carreira como empresário, empreendedor, e trazendo para o empreendimento GearUp, né, que é uma empresa que eu fundei há 5 anos e hoje tenho a satisfação de ser o CEO da operação. Essa dor do vendedor, essa percepção da realidade do vendedor, né? A gente costuma falar muito lá que somos uma tecnologia de vendas feita de vendedores para vendedores. E no final das contas isso traz simplicidade, a gente vai direto ao ponto, faz o que interessa, né? Então eu sou empresário, tenho 34 anos, tenho 3 filhos, a GearUp é uma das minhas operações, né? Eu tenho outros negócios também, mas dedico muita energia à GearUp hoje.
Fantástico, Leon, fantástico. E você como empreendedor, né, Leon, no segmento, né, mas certamente vindo da tua experiência ali de entender que você precisava de uma ferramenta que te ajudasse a entender melhor o retorno de investimento dos seus negócios, né? Que cases que você observa nos seus clientes, né, de ganhos na gestão do negócio, não só em faturamento ou em retorno de investimento, mas que outros ganhos que você observa, né, de bons cases dos clientes que você atende? Eu sempre trago a visão de dono para os cases que nós temos, até porque a nossa interlocução com os clientes geralmente é de dono para dono, né? A gente inicia um relacionamento com uma empresa que vem a ser nossa cliente a partir do CEO, a partir do proprietário, e aí vamos cascateando para a diretoria comercial e para a equipe de vendas, né? E a primeira grande entrega e grande case que eu percebo que uma empresa que utiliza um bom CRM passa a ter é a tranquilidade de entender os movimentos, o momento da operação, a direção que a organização está indo, né? Porque o CRM nada mais é do que uma grande ferramenta que organiza a jornada comercial e transforma essa organização em performance de vendas e informação, né, para tomada de decisão. Então, até o Rodrigo comentou, né, que nem todas as empresas ainda utilizam CRM no Brasil. Esse número, para ser exato, ele é mais do que 50%, né? Até o IT Forum soltou agora em 2023 um conteúdo informando que mais de 50%, portanto metade das empresas brasileiras nem sabem o que é e nem utilizam o CRM, né? Que é uma sigla para Customer Relationship Management, é um sistema de gerenciamento de clientes, né? E o que eu passo a perceber, assim, Lewis, é que as empresas que utilizam uma tecnologia com essa sigla ou uma ferramenta de gestão comercial, elas têm a tranquilidade de olhar a direção do seu time comercial, e aquelas que fazem isso bem feito conseguem até chegar a um momento de previsibilidade, né, de entender de fato o que pode acontecer no futuro, né, e prever movimentos comerciais e resultados, o que dá mais tranquilidade e segurança para o empresário tomar decisões com riscos minimizados, né? Então, qual é o meu maior objetivo como fornecedor de tecnologia de vendas? Entregar tranquilidade e performance para os meus clientes, para que eles, sem recursos inflados, possam performar, né? Sempre otimizando, né, a união humano e tecnologia, sempre com a melhor combinação possível. Fantástico. Cara, esse dado me chamou a atenção, hein, Rodrigo? Muito, inclusive inclusive a corrigir o que eu falei no preâmbulo ali, porque eu falei que a maioria das empresas adotava, mas eu acho que foi um vício de interpretação do meu lado, porque a AD for Sales Company, a Easy Hire for Sales, Sales Jobs, né, as empresas do grupo que a gente faz parte, elas têm como característica atender, sobretudo, médias e grandes empresas. Então, nossa percepção é enviesada, né? Porque a enorme maioria dos nossos clientes tem CRM. São empresas mais maduras, mais reconhecidas, com processos mais claros, né? Mas a gente não pode esquecer que a realidade do Brasil é outra, né? Nem todas, a maioria das empresas são empresas de pequeno porte, né? E gestão comercial e performance em vendas se aplica para qualquer porte empresarial, né? É muito mais comum encontrar tecnologias bem usadas em empresas de médio e grande porte. Porque um dos principais motivadores que fazem com que as pequenas empresas não usem não é nem tanto o desconhecimento, mas preço, orçamento destinado a essa inovação, né? Essas empresas não têm essa prioridade no budget empresarial, então acabam não utilizando, né? Ao passo que, se utilizassem, na minha leitura, o resultado seria melhor. Então, não é despesa, para mim é investimento, é necessário, e qualquer valor aplicado numa tecnologia como essa volta em retorno de faturamento para a organização, sem dúvida, né? Pelos benefícios que um CRM traz, né? Boa. Leon, eu queria focar a conversa aqui em a gente ajudar as pessoas que já têm CRM, mas que trabalham nota 8 com ele, quer dizer, que usam ele de 0 a 10, 80%, 70% do potencial, ajudar essas pessoas a levar o uso para nota 9 e 10, tá? Pensando que nosso público, né, nossos clientes são empresas que já têm CRM, mas o que a gente vê na prática é que eles têm, mas usam muito mal, né? Então, dito isso, né, traçado bem o objetivo aqui, eu queria que você comentasse um pouco, cara, na tua experiência, qual que é a diferença de resultado que você vê que uma empresa que usa super bem o CRM, né, que domina aquilo, que incorpora aquilo no dia a dia, tem de resultado, em relação àquela que usa 80%, 70% do potencial. Só para ajudar quem está nos acompanhando aqui a entender
a importância de levar muito a sério o assunto? Não, legal, essa é uma excelente pergunta, assim, de início metrificar em valores ou em percentual de performance é muito difícil pela amplitude da realidade, da diferente realidade de empresas e segmentos, né, que existem no país. Agora, o que eu sinto é que empresas que operam com uma tecnologia de vendas em alta performance, elas têm um time mais vinculado ao negócio, um time que acredita nos objetivos, um time que trabalha sem fricção no dia a dia, porque é necessário tirar ruídos da frente, né? A plataforma precisa ser fluida, né? Na verdade, o CRM ele tem que ser um grande aliado do vendedor, né? O vendedor tem que ter no CRM um parceiro do seu dia a dia, né? Que ele alimenta, que ele abastece com informações, que ele extrai dados, né? E de uma forma geral, uma empresa que possui uma boa tecnologia com aceitação da equipe de vendas, né? Ela atinge os seus objetivos, né? Não consigo dizer o quanto ela fatura, o quanto percentualmente mais ela tem de resultados, mas ela atinge os seus objetivos, né? Em comparação a uma empresa que possui uma tecnologia, mas que essa tecnologia não respeita a cultura organizacional, ou às vezes não permite certas parametrizações, ela não é flexível ao dia a dia, isso engessa o processo, né? E esse engessamento, ele afasta a tecnologia do vendedor. Então o vendedor não acredita na tecnologia, não a usa, como consequência as informações não voltam para o negócio, o vendedor não interage mais no seu dia a dia com a tecnologia, né? E a consequência vem a longo prazo, né? A gente se depara no dia a dia com empresas que faturam centenas de milhões de reais, que ao perderem um vendedor, ficam desesperadas, porque o que ocorre com a carteira desse vendedor, com as informações? Ele levou o celular pessoal embora, eram lá que estavam os dados. Isso é um grande risco, né? A informação, ela pertence à empresa, né? Então, ter um CRM, um dos grandes benefícios é manter essas informações centralizadas e organizadas para que num eventual momento de churn, de profissional ou de troca de colaborador, você simplesmente transfira as informações para aquele novo responsável, né, que venha a assumir essa carteira. Então isso minimiza o risco operacional e traz mais fluidez também para os atendimentos que vão acontecer, né? Perfeito, perfeito. E Leon, bom, entendendo, vamos fazer um recorte aqui para aquelas empresas de médio e grande porte que já têm o CRM. Né? Ou eventualmente já tem algum tipo de controle que simule um CRM. Né? Entendendo que o mercado de vocês também tem vários fornecedores, né? Diferentes marcas, né? E diferentes tipos de software que entregam diferentes tipos de funcionalidades, né? Como que eu, empreendedor, tendo já um CRM, consigo fazer um diagnóstico, né, para entender se o software que eu tenho atualmente é o melhor para o meu negócio? Primeiro você precisa olhar os números, né? Os números dizem muito, então eu venho atingindo os meus objetivos, acho que esse é o primeiro ponto. Assim, se a sua empresa performa dentro do esperado pela alta gestão, não substitua, né? Não há um motivador para essa troca no momento de tecnologia, né? Time que ganha não se mexe, então se a operação performa dentro do esperado, potencialize essa operação, né? Eventualmente contrate mais pessoas se você entender que há um mercado-alvo endereçável que você ainda não chegou, né? Mas a troca de tecnologia ela precisa ser muito bem planejada, né? Porque não é simples, ainda mais numa empresa de médio e grande porte, a fazer esta transição, né? Não é simples, não é rápido, né? Existe planejamento. Portanto, a primeira observação é se a performance está acontecendo, não substitua. Se a performance não está acontecendo, busque remédios para as dores do negócio, né? São só pessoas o motivo, né, pelo qual a performance não acontece, ou você entende que existe uma oportunidade da inovação agregar, né, da automação de processos, do melhor controle organizacional, de uma ferramenta de inteligência de mercado que te ajude a observar melhor as oportunidades que existem, né? Então, a decisão ela deve ser baseada em números, né? O número não está acontecendo, invista em tecnologia, invista em pessoas, né? Capacite o seu time. O número está acontecendo, potencialize, continue fazendo o que você vem fazendo, né? Obviamente, da minha leitura, analisando riscos que podem acontecer, porque também, mesmo com performance, podem ter riscos que venham a afetar essa performance do seu negócio, né? Então, acho que essa é a resposta, Lewis, assim, olhe para o número, né? Ele é o maior motivador de uma troca ou não de uma tecnologia de CRM. E ao constatar, né, que você está precisando melhorar, substituir, quais os tipos de CRM que existem, né? Por que da minha pergunta, né, Leon? Só para quem está em casa entender que eu não estou ficando louco, né? Mas
eu percebo que tem hoje, a gente aqui na Forceus deve ter uns 3 CRMs diferentes, né? A GearUp mais uns 2 aí. E aí tem uns que é automação de e-mail, de mala direta. Aí tem o outro que é gestão de banco de informações. Aí, enfim, tem um emaranhado de sistemas e, para piorar, tem um ERP por cima disso que tem financeiro, marketing, uma série de dados ali. Sim. Aí você tem ERPs que tem um módulo de vendas dentro. Então, traduz um pouco de qual é o espectro de opções que existem quando se pensa em mudar de CRM. Só para a gente ter uma dimensão de o que tem de opção. Não, acho excelente essa pergunta, porque isso está na pauta do dia a dia dos gestores, né? É muito complexo, porque durante muito tempo, e ainda assim isso vem sendo desconstruído no Brasil, mas a oferta de tecnologia para vendas e marketing, ela foi e ela é verticalizada, né? Você vê, se você analisar a jornada comercial de uma organização, ela começa na prospecção e ela vai até o sucesso do cliente, o pós-vendas, o referral, depois de novas indicações a partir da base. E se você contrasta a jornada com oferta de tecnologia, você vê ferramentas especializadas em etapas dessa jornada. Ferramentas de Big Data, Analytics e inteligência de mercado para listas de prospecção, mapeamento de setores, ferramentas de qualificação destes prospects, desses leads, seja para o outbound, usando automação, como você falou, né, ou para o inbound, né, que existem diversas, né, as primeiras, né, e mais conhecidas começaram com os trabalhos de inbound, ferramentas de vendas, né, aí entrando os CRMs verticalizados, né, que fazem pipeline, agenda, né, gestão de propostas, né, monitoramento de negócios quentes. Então, ferramentas que trabalham só esse núcleo de vendas e ferramentas de pós-vendas depois, monitorando pesquisa de satisfação. Então, pensa na complexidade, né? Se você é uma empresa de médio e grande porte, você tem uma jornada madura e você precisa atender essa jornada do início ao fim. Então, a única alternativa que você tinha até então é a integração de várias ferramentas, né? E a integração, ela gera ruídos. Você tem que gerenciar múltiplos fornecedores, pode até sair mais caro no final, ocupa timesheet do time para esse monitoramento. Às vezes a informação não é centralizada, você tem que buscar dado em múltiplos lugares. Isso, na nossa leitura, traz complexidade. E vendas tem que ser simplicidade, né? A gente precisa entregar simplicidade para o vendedor. Então, o que nós acreditamos, e essa é a razão da existência da GearUp, é que essa leitura de verticalização de entrega pode ser substituída por uma horizontalização de entrega, por uma plataforma que, de forma unificada, entregue tecnologia para o início ao fim da jornada. É a tecnologia que acompanha a jornada comercial da sua organização, não várias tecnologias e vários fornecedores, porque a jornada é uma só. Só que ela é uma só para cada negócio, ela tem muitas variações de acordo com o segmento, o perfil da empresa. Então, é necessário que essa tecnologia ela abrace toda a jornada, mas que ela seja flexível, que ela, a partir de parametrizações, permita que se adapte ao seu negócio, né, ao seu desafio. Como você falou, nós estamos na Forceus em uma jornada, né? A Forceus é uma empresa madura também, não é simples mudar sua tecnologia da noite para o dia, então, por isso iniciamos também e vocês ainda usam outras, mas se a gente tiver sucesso, em breve vocês usarão só a GearUp, né? Esse é o nosso objetivo. Então, eu acho que aí vem a grande diferença, né? Verticalização, por isso muitas tecnologias. Horizontalização é o que a gente chama de uma solução one-stop shop ou all-in-one, que é possível se ter, né? Esse é o nosso grande desafio. E se você somar a isso, para encerrar a minha resposta, a visão de algo feito de vendedor para vendedor ou do usuário para usuário, você gera uma diferença, né? Porque você entende o que é necessário, você fez a tecnologia para resolver suas próprias dores de vendas e isso acabou atendendo mais ao usuário final, ao próprio vendedor, né? Que acabou recebendo algo construído por alguém como ele, que vive os desafios dele, né? Interessante, né, Rodrigo, que o movimento que a GearUp está fazendo é algo muito parecido, olhando sobre a perspectiva do cliente da GearUp, né? Que a gente observou a Motorola fazendo nos episódios passados ali, né, que a gente viu até mesmo a Pague Menos olhando para a sua estratégia comercial, ampliando o teu modelo de negócio, né? Então, esse modelo mais horizontal, e aí me permita, Leão, vem com o objetivo de trazer mais soluções para aquele teu cliente, né? Então, permitir com que
ele se satisfaça Sim. mais na sua totalidade com o teu negócio, né? Sim, isso traz muitos desafios, né? Porque a horizontalização ela gera uma complexidade de tecnologias, né? Imagine hoje a responsabilidade que é você entregar algo que abrace toda a jornada da operação. Nós estamos falando de Big Data, nós estamos falando de automação de marketing, nós estamos falando de qualificação de leads, nós estamos falando de CRM, nós estamos falando de sucesso do cliente, nós estamos falando de app força de vendas para entregar mobilidade, nós estamos falando de omnichannel, né, nos diferentes canais. Então eu também não acredito numa ferramenta de gestão de vendas ou um CRM que não seja uma ferramenta de comunicação eficiente, né? Nós precisamos colocar o cliente no centro e falar com ele aonde ele estiver. Nós estamos falando agora de inteligência artificial. Inteligência artificial veio para disruptar completamente processos de qualificação de leads, de atendimento de clientes. Então é complexo, mas é possível de ser feito, né? Desde que o propósito do negócio esteja alinhado para algo diferente do que existe hoje, né? Se o negócio nasce com a concepção da horizontalização, ele vai entregar essa horizontalização, né? Se ele nasce com o propósito de acompanhar o cliente na sua jornada de vendas e ser a tecnologia de vendas escolhida pelo cliente, ele tem que fazer isso, porque é uma questão de sobrevivência para o negócio. Nós concorremos com grandes players. Imagine, em alguns momentos a gente disputa concorrências com a maior empresa de CRM do mundo, que é a Salesforce, que eu respeito muito, que faz um grande trabalho, mas também reconheço as ineficiências e as complexidades que ela traz para os clientes. Então, isso traz oportunidades para nós, com toda a humildade, como uma empresa ainda de pequeno porte, mas que vem entregando crescimento. Traz oportunidades, porque nos movimentamos mais rápido, entregamos soluções mais rápidas e com custo-benefício melhor. Então, eu acho que existem muitas oportunidades e a empresa precisa observar a sua jornada comercial e buscar a simplicidade, né? Acho que isso que no final das contas vai entregar mais performance no dia a dia. E, Leon, a gente percebe, né? Eu participei já de implantação de CRM aqui na própria The Forces Company, muito no passado. Em outras empresas fui usuário intensivo, né? Por ter feito minha carreira em área comercial antes de virar headhunter também. E o que eu percebo é que é muito difícil você ser um hard user, né? Um usuário nível avançado em tudo que o CRM oferece. Então você vai pegar ali, vai fazer um 20/80 das funcionalidades que realmente mudam o jogo e vai ser muito bom naquelas ali, né? Quer dizer, vão ser ali 20% de todo o ecossistema de CRM ali, da plataforma que está à tua disposição, que vão fazer o jogo ser ganho. E eu queria que você falasse, eu não sei se você concorda com esse meu raciocínio, imagino que sim, concordando, quais são o 20/80, quer dizer, quais pedaços do CRM tem que estar muito redondo para a pessoa ser excelente em CRM. A gente estaria falando do desafio de qual pessoa dentro da jornada comercial, vendedores, por exemplo, né? Profissional de vendas. Não, acho que você pode dar um panorama, vamos lá, acho que você pode dar um panorama como um diretor comercial olhando para um CRM, né? Quer dizer, a pessoa que está olhando de ponta a ponta, né? Ele tem tanto a equipe de outbound, de inbound, de pós-venda, uma integração com marketing também. Então, para quem está olhando holisticamente um CRM, onde ele tem que colocar atenção e ver se o processo está muito redondo? Ótimo, essa pergunta é muito boa, porque a nível de gestão, o ponto mais crítico e mais importante está na informação, né? Na apuração que a informação sai do CRM, como ele analisa essa informação para a tomada de decisão, né? A nível operacional, a gente pode falar de diversas ferramentas que são essenciais para um vendedor ter sucesso no seu dia a dia, como uma boa agenda, uma agenda organizada, um aplicativo de força de vendas que ele possa, ao longo da sua agenda, acompanhar o histórico do cliente, alimentar informações, as ferramentas de omnichannel, né, para ele se comunicar, seja por e-mail, telefonia e WhatsApp. Acho que tem pontos cruciais ali, né, um bom construtor de propostas, né, para ele ter agilidade no envio de orçamentos, pipeline organizado, né, com estágios bem definidos. Agora, a nível de gestão, o Analytics ele é central. Assim, o que um gestor comercial deve buscar é entender as taxas de conversão que permeiam as etapas da sua jornada comercial, né? Como o meu time está performando em termos de volume de prospects virando leads, leads virando oportunidades, oportunidades virando clientes, e como estão essas taxas de conversão de uma etapa para outra, porque analisando essas taxas eu consigo encontrar previsibilidade
prioridade do meu negócio, que é o que traz tranquilidade e minimiza os riscos operacionais. Então, a nível de gestão, a minha dica principal é construir um bom Analytics, tenha um bom BI alimentado em tempo real pelo seu CRM, coloque uma televisão em frente à sua mesa e monitore isso pelo menos uma vez ao dia, entenda como o time está performando, né? Para daí fazer suas dailies e as suas reuniões aí com as camadas intermediárias ou direto, né, no campo com a equipe de vendas, né? Perfeito, perfeito. E seguindo, né, nesse assunto, Leon, aonde que você vê a tua equipe, na verdade, né, a tua equipe ali de CS, onde que vocês veem as maiores oportunidades dentro do cliente de vocês de melhorar o uso aproveitar mais o uso do CRM de vocês? Olha, nos gargalos, né, nos momentos de dificuldade, assim, quando a gente percebe que a performance operacional da equipe ela não está acontecendo, né? Então, quando, por exemplo, a gente encontra um alto volume de orçamento saindo e pouca conversão, podem haver vários motivos, né, para essa baixa conversão de orçamentos em vendas. O preço pode estar elevado comparado a demais concorrentes, a abordagem comercial ela pode estar errada, a equipe não encontrou os argumentos certos para despertar aquelas conversões, talvez o entendimento da demanda não foi claro e a proposta saiu desalinhada com o que o cliente queria. Então, ao olhar, né, taxas de conversões baixas, você vai na raiz dos problemas, né? Então, o nosso time de sucesso do cliente, para vocês terem uma ideia, ele atinge 100% da sua meta de onboarding ao ativar um novo cliente, quando é gerado um novo negócio para o meu cliente através da minha tecnologia, não quando eu concluo a minha implementação. Então eu acompanho o meu cliente até o momento em que ele esteja maduro e gerando negócios, né, a partir do próprio Big Data que a GearUp tem. Então, respondendo a sua pergunta, Lewis, assim, eu acho que a maior oportunidade que a nossa equipe como prestadora de serviços tem é olhar para os gargalos operacionais, para os desafios que os nossos clientes enfrentam, e esses gargalos são evidenciados por baixas taxas de conversão, por exemplo, uma performance que não acontece, né? Perfeito. Mas me permita aí, Rodrigo, seguir aqui no tema, e aí eu vou usar uma experiência própria, né? Eu vejo um dos CRMs que a gente usa, né, tem uma série de campos que devem ser preenchidos, né, para que eu registre ali, né, enfim, uma nova negociação, um novo fluxo de contato com o cliente, tá? E tem vários campos que eles não são obrigatórios. Ou são campos que, em tese, poderiam ser importantes, senão quer dizer, que eles são importantes, porque eles estão ali, afinal, mas que, em tese, a gente não preenche, tá? A minha pergunta ela vai nesse sentido. O que vocês observam, né, de funcionalidades, pode ser campos ou funcionalidades dentro do CRM, que os clientes tendem a não usar ou não tendem a dar tanta constância de uso e que poderiam ser mais utilizadas para trazer mais retorno? Eu acho que o que eu noto no meu dia a dia são agendas comerciais desorganizadas, assim, executivos que não higienizam a sua agenda diariamente e organizam a cadência de follow-ups como deveriam. Então é comum ver acúmulos de ações atrasadas, por exemplo, o que é um grande problema, é um grande risco operacional, né? Se você tem o compromisso de dar uma devolutiva para o cliente numa data que você mesmo acordou com ele, essa devolutiva precisa ser dada, né? A expectativa sempre tem que ser superada. Então eu noto muito acúmulo de ações atrasadas e isso é um desafio para a equipe de vendas, porque a equipe de vendas está sempre num acúmulo de atividades, numa correria do dia a dia, correndo atrás da meta, né? Então o que nós buscamos fazer é entregar soluções tecnológicas que minimizem esse risco, né? Então a GearUp ela tem lembretes que antecipam ao atraso da ação, chamadas que com 24 horas de antecedência do vencimento já alerta o vendedor que no dia seguinte existe uma ação importante, né? Eu percebo também que quando o processo comercial ele é extremamente detalhado a ponto de gerar burocracia para o time de vendas, isso gera ineficiência. Então a gente precisa buscar simplicidade, simplificando campos, o que é essencial, né? Nós não acreditamos no obrigatório e no não obrigatório. Assim, o que está ali tem que ser preenchido. Perfeito. Então tem que ser preenchido, né? Se não é preenchido, elimina ruídos, né? E torna o processo mais simples, mais eficaz. Eu tenho uma percepção, na verdade, até uma opinião, que quanto mais campos, mais você gera um efeito de que o usuário ele gere uma aversão nele de utilização. Ele passa a ver como uma obrigação, né, como algo, mais uma coisa que eu preciso fazer aqui, do que, de fato, eu vou usar isso aqui como uma ferramenta de trabalho, isso aqui vai me ajudar. A gente gosta de microgerenciar, né? Tem informação para tudo, né? Mas, na verdade, a gente tem que ser mais essencialista. Assim, o que é essencial para o meu processo comercial acontecer?
acontecer e fluir em alta performance. É isso que eu preciso cobrar do meu vendedor. O essencial, né? O essencial ele não pode falhar comigo. Esse é o nosso acordo, né? Porque o sucesso da organização depende do que é essencial, das informações críticas. O além disso, né, é necessário realmente? Né? Será que o vendedor vai se sentir obrigado em preencher? Nós optamos sempre pela simplificação e nosso time de sucesso do cliente é orientado a identificar campos, por exemplo, que não são preenchidos por ninguém, que depois de uma certa janela de tempo a sugestão é elimina, tira do processo, porque muitas vezes o que a gente idealiza num onboarding é reidealizado depois de 1, 2 ou 3 meses de implementação, porque a prática ela é a melhor escola, a prática do dia a dia, né? Então, não há teoria que vença a prática na nossa visão. Você começa com planejamento, mas depois de 1, 2 meses operando, faz uma reanálise, refina, versão 2.0, né? E depois 3.0, né? É contínuo isso, né? Isso é fundamental. E Lion, assim, no dia a dia da gestão comercial, a gente percebe que as pessoas se sentem um pouco desamparadas na hora de diagnosticar e resolver problemas de CRM, né? Porque quando você tem um CRM implantado, não é o caso nosso com vocês, pelo contrário, um atendimento impecável aí e ferramenta incrível, né, de vocês, mas a gente percebe que o gestor comercial ele não tem um know-how profundo ali de mapeamento de métodos e processos, diagnóstico de problema ali no uso da ferramenta, implantação, conscientização da força de venda, todo o aparato aí do dia a dia para fazer esse uso sair da nota 8 para o 10, né? Então eu queria te pedir para você contar um pouquinho, nem é o papel do vendedor de SaaS, e na maioria dos casos fazer esse trabalho de consultoria. Isso tem que estar incluído às vezes no pacote, né? Na maioria dos casos, eu diria. Então, explica um pouco melhor para quem está em casa qual é o ecossistema de empresas que estão ao redor do CRM. Quer dizer, quem que pode ajudar o gestor comercial, legal, além da vendedora de SaaS em si, da vendedora de CRM, qual é o ecossistema em volta que pode dar um respaldo para quem precisa levantar a régua nisso? Legal, esse é um bom ponto, assim, porque em alguns casos você encontra uma empresa que acha que o CRM vai resolver todos os seus problemas, né? E na verdade a tecnologia ela resolve um problema de tecnologia, mas se você observar que o objetivo da empresa é atingir melhor resultado comercial, tem vários fatores que influenciam nesse melhor resultado comercial, um deles é tecnologia, mas a contratação das pessoas corretas para a estruturação desse time é um fator. A definição de um bom organograma com metas e um bom plano de carreira estabelecido é outro fator relevante. A definição de processos claros, né, e como funciona esse fluxograma dentro da organização é outro. Então tem coisas que transcendem a responsabilidade da tecnologia, mas que são essenciais para que o cliente atinja o seu objetivo final. Portanto, a gente, como trabalha muito voltado no ROI dos clientes, a gente se sente corresponsável por outras coisas que não cabem muito a nós, na verdade, mas que a gente idealizou um programa chamado Partners Gear Up, que são empresas com competências complementares a nós. A ForSales é um desses partners, né? Nós indicamos muito vocês para os nossos clientes, que colaboram com os clientes para resolverem dores que não cabem a nós, mas que se forem resolvidas, o cara vai ficar feliz da vida porque vai atingir seu objetivo, que é um bom resultado comercial lá na ponta, né? Então, nós resolvemos essa dor a partir do programa de partners, né? Porque entendemos que internalizar, por exemplo, a responsabilidade de uma consultoria comercial tornaria a nossa empresa uma empresa que não é escalável, né? Que é o grande objetivo nosso como um SaaS de tecnologia, é subscrição de software, mas trabalhando com consultorias parceiras que em diferentes regiões do Brasil e respeitando a cultura dessas regiões, desenham processos, otimizam processos, auxiliam a empresa a resolver outras dores que não cabem a nós resolver, mas que, se resolvidas, nossa tecnologia potencializa ainda mais o processo. Então, o universo de consultorias de vendas ele é muito abrangente, né? Tem consultorias que desenvolvem planos remuneratórios, processos de desenvolvimento dentro das operações, um plano de carreira para os colaboradores, uma boa meritocracia e remuneração que gera um estímulo ao vendedor para que ele performe mais, outras que contratam as pessoas certas, né? Então eu acho que é um grande ecossistema que precisa cooperar
e trabalhar em conjunto, né? Afinal de contas, o cliente tem um único objetivo e cabe a todo esse ecossistema entregar essa solução final, esse resultado para o cliente, né? E nessa parte de suporte ao tema de CRM, então a gente tem basicamente as consultorias de área comercial em geral, que fazem essa questão da diagnóstico de métodos e processos, boas práticas, identificação de gargalo. Sim. É comum no mercado você encontrar consultorias de implantação de CRM também, né? Só de CRM daí. Elas são especializadas em algumas tecnologias, você contrata a tecnologia e a consultoria faz a implementação customizada para você. O mercado trabalha dessa forma com grandes players de tecnologias de vendas e também com os ERPs, né? Nós não acreditamos. Mas aí consultoria, desculpa, Lion, mas consultorias elas não representam uma marca, elas são... Elas podem representar várias marcas, mas também apenas uma, né? Então, tá. Porque se a empresa for revendedora de uma marca, ela basicamente faz o mesmo papel que um SaaS que faz venda direta, né? Quer dizer, não de certa forma, porque se ela não tem a tecnologia internalizada, ela resolve problemas até o que a gente chama de nível 1, suporte, entendimento do usuário sobre operacionalização, implementação. Agora, um problema técnico ou uma necessidade de integração, ela precisa escalar para um nível 2 e envolver o time técnico do fabricante, por exemplo. Ao passo que se você é o proprietário da tecnologia e realiza a implantação da sua própria tecnologia, você torna o processo mais ágil, mais flexível e acaba tendo mais agilidade nas entregas, né? Foi a decisão que nós tomamos. Então, nós implementamos a nossa própria tecnologia com a nossa equipe de sucesso do cliente, segmentada em equipe de implementação, de onboarding e equipe de ongoing, né? De suporte e do sucesso. Porque na nossa leitura... como nós criamos uma tecnologia que ela é muito parametrizável e o meu profissional não depende do time técnico para implantar, seja em uma indústria, em uma prestadora de serviços, né? A gente faz isso com agilidade dentro de casa e com custo baixo para nós, né? E mesmo assim mantendo um atendimento consultivo, que é uma característica do mercado middle market e enterprise onde nós operamos, né? O olho no olho é importante, nós costumamos visitar clientes, estar presentes, independente da região do país, mas fazemos isso porque temos uma tecnologia que ela é escalável e altamente parametrizada, então que faz com que a minha implementação tenha um custo baixo, consiga absorver isso sem necessariamente envolver um parceiro que implante por mim, mas eu envolvo um parceiro quando eu diagnostico que o meu cliente precisa de mais do que tecnologia, precisa resolver outros problemas internos, né? E as consultorias entram nesse sentido. Uhum. O Lewis mencionou agora há pouco um ponto bem interessante que a gente percebe na prática, né? Como recrutadores de área comercial, na verdade esse é um dos negócios da The Forces Company, mas é o maior negócio, que é a For Sales, né? A gente acompanha muito de perto o dia a dia de vendas e marketing dos clientes, né? E a gente percebe basicamente duas grandes dificuldades para levantar a régua com o CRM. Uma é a que o Lewis falou e você complementou na questão da qualidade do processo, ser essencialista, né? Usando tuas palavras. Esse é um ponto bastante crítico. Geralmente o CRM vira aquela coisa destrambelhada ali, com muita coisa obsoleta, isso desengaja o usuário. E a segunda que eu identifico é a questão da cultura de CRM, engajar a força de venda com o CRM. Quer dizer, força de venda eu me refiro à força comercial, vendas e marketing, né? Fala um pouquinho sobre como criar uma cultura de CRM na área comercial como um todo. O vendedor ou a equipe comercial geralmente não gosta de sair da zona de conforto, né? Geralmente, quando as coisas estão fluindo bem ou ele está confiante no seu dia a dia, ele não quer mudar. Ninguém gosta de mudar, na verdade, ou sair da zona de conforto. Então, o valor que essa tecnologia vai trazer ele precisa ser percebível rapidamente para que o time se engaje, compre a ideia, né? E, portanto, avance na implementação. E nós percebemos que esse valor ele é melhor percebido se eu conseguir entregar algum ganho rápido para o nosso cliente, né? E como uma ferramenta de gestão de vendas, nós, como várias outras que existem, nós poderíamos entregar a organização das atividades comerciais, uma visão mais clara das informações, mas seria mais do mesmo, porque a verticalização entrega isso. Agora, a hora que eu entrego esse olhar horizontal e eu plugo no CRM uma ferramenta de geração de negócios, onde eu também tenho capacidade não só de fazer a gestão comercial, mas de
gerar oportunidades novas para esse vendedor, para esse time, o que vai impactar na sua remuneração, em uma oxigenação do funil de vendas, aí nós ganhamos a equipe, porque eles percebem que eles não têm só uma tecnologia que vai fazer eles sair da zona de conforto e ter que reinventar a forma com que eles criam ações e atividades ou mandam propostas, não. Eles têm uma tecnologia que vai empurrar eles para frente com novas oportunidades que eles desconheciam. Isso é a combinação de um Big Data com um CRM em uma única solução, né? Nós conseguimos entregar para vendedores, por exemplo, a visão de que oportunidades existem em um raio de atuação que ele opera e muitas dessas oportunidades ele desconhecia, né? Então, eu acho que quando a gente entendeu isso, a gente conseguiu engajar rápido, né? Eu vou gerar negócios rápido para você, o ROI vai vir valor aqui a médio e longo prazo de uma melhor organização, obviamente, mas a curto prazo eu vou te entregar dinheiro em caixa, né? Porque eu vou gerar negócio para você com esse processo organizado, mas trabalhando muito na prospecção, né, de novas oportunidades. Aí o time ganha. Descobri o problema do meu e-mail, Lius. Meu e-mail tá dentro do banco de dados do Leon, porque eu não paro de receber cadência de e-mail de vendedor, cara. Já saquei, Leon. Eu sou a oportunidade que você tá passando para teus clientes aí de prospecção. Uma das. Não, porque uma das ferramentas que tem na GearUp é aquele ecossistema de empresas, né? De CNPJs sim, ali, sim. Que as pessoas prospectam por um Big Data da GearUp, né? Sim. Eu devo estar nesse Big Data, tá. Depois a gente vai conversar. Vamos conversar sério aí. A sorte é que a base de dados é pública, né? Então conversa com a Receita Federal lá, sim, não comigo. Ixi, agora piorou. A Receita disponibilizou a base PJ, né? Então a gente sabe trabalhar com os dados públicos, né? Então, tá. Aliás, eu acho que eu quero aproveitar a piada e fazer um gancho, assim, ó. Lei Geral de Proteção de Dados, né? Está cada vez mais presente no nosso dia a dia, né? Então é muito importante que ao contratar um fornecedor de CRM ou de tecnologias de vendas, que se compreenda o compliance dessas empresas com a LGPD, porque você é solidário à postura do teu fornecedor, né? Se ele não comprova a rastreabilidade das informações, por isso aqui garanto que se existe algum dado do Rodrigo na GearUp, é rastreabilidade pura, né? Dado público. A empresa que contrata acaba se solidarizando e sendo corresponsabilizada por usar uma tecnologia vulnerável, né? Esse é um ponto bem importante. É que eu sou estatutário em uma empresa e aí meu dado é público, né? Acho que é obrigatório, por isso que eu devo estar no banco ali. Perfeito. Por onde finalizamos? Vamos falar de tendência, né? Vamos entender aqui, Leon, o que você está observando, especialmente para o segmento de CRM, né? Para onde está caminhando esse segmento, né? O que está vindo de novo aí, o que está vindo de adaptações, né? Enfim, fala um pouquinho mais para a gente. O momento que nós vivemos é um momento de entender CRM como ferramenta de comunicação em vendas também, isso é essencial. Então, se o seu CRM não entrega comunicação, substitua de imediato, assim, porque ter que usar múltiplas plataformas, para falar com o cliente eu tenho que usar o meu celular, eu tenho que usar a minha caixa de e-mail separada do meu CRM e o histórico não fica lá, isso já gera ruído e dispersa a energia do vendedor. Então, primeiro ponto, primeira grande inovação que vem sendo adotada por plataformas de vendas é comunicação embarcada, omnichannel, né? Então, dependente do canal, seja e-mail, WhatsApp, telefonia, o seu CRM precisa fornecer isso. E aí nós entramos num grande universo que é o universo da inteligência artificial, né? A gente teve principalmente nos 2 últimos anos um avanço muito grande de inteligência artificial e na minha leitura isso vai gerar um impacto estrondoso nas áreas comerciais, né? Começando por ferramentas de o que nós chamamos de text-to-speech, né, que transformam textos em áudios bem qualificados e que têm a capacidade de fazer trabalhos de qualificação de listas, por exemplo, de forma automatizada, né? Hoje nós acreditamos muito na segmentação de pré-vendas e vendas e na utilização de pré-vendedores, né, para fazer jornadas outbound, né, de geração de negócio, mas o trabalho de pré-qualificação outbound ele vem sendo substituído já nos Estados Unidos por tecnologias de IA. Aonde isso funciona na minha visão? Em um cenário de vendas de baixa complexidade, que não exija conhecimento técnico ou uma grande interação com o cliente, né? Seja um processo comercial mais rápido, mais curto, pouco interativo, sem a necessidade de um relacionamento humano, né?
Então, eu vejo inteligência artificial já sendo usada para processos de qualificação de leads. Eu acho que isso é um movimento que tende a acontecer mais. Acho que, como eu falei, as tecnologias de transformação de texto em áudio vão ser cada vez mais aplicadas no dia a dia de vendas, então, e também de áudio em texto. Então, o vendedor que está na rua, na correria do dia a dia, que se preocupa em ter que chegar no escritório para alimentar o CRM, isso vai acabar, porque ele simplesmente abre o áudio aqui do aplicativo no celular, né, da sua tecnologia em vendas, grava um breve relato de como foi essa agenda. Esse relato é transformado em histórico, armazena o CRM dentro do cadastro do cliente e ele tem a opção ainda de, a partir desse áudio, startar gatilhos, como uma atividade na agenda para a semana que vem, para que lembre ele de fazer um follow-up, por exemplo, ou ativar um colega da área de orçamentos a preparar um orçamento detalhado com certas especificações. Então, o CRM passa a ser um grande assistente de vendas também, na minha opinião, né? Uma das coisas, por exemplo, que nós estamos trabalhando lá é um comando por voz que funciona durante reuniões. Então, uma reunião semanal da equipe comercial, você pode, com um celular, com um aplicativo na mesa, você pode ativar a Gear Up e pedir uma análise dos resultados até então, né? Como está o nosso resultado comercial, né? A Gear Up vai interagir com você, isso ainda não está pronto, mas é um grande projeto para 2024, e ela vai lhe responder como está o resultado, já atingimos tantos % da nossa meta, qual é o meu melhor vendedor? O melhor vendedor é este vendedor que atingiu tanto %, e qual SKU está sendo mais comercializado, né? Como exemplo de coisas que podem ser o que hoje nós temos que olhar para um dashboard e tentar interpretar a informação. Você não vai mais precisar fazer isso. Você vai conversar com um assistente comercial que vai te traduzir isso como se fosse uma pessoa da equipe preparada para te trazer dado qualificado, né? Só lembra de colocar lá, Leon, o seguinte, cara, quando a pessoa perguntar, preciso contratar a comercial, com quem eu falo? Não, é for sales, já vai estar no algoritmo aqui tá bom. da assistente. A gente vai cobrar, hein? Vamos cobrar vamos auditar o comando de voz. Inclusive, eu vou colocar lá um comando para que sempre que a meta não estiver sendo atingida, que ela sugira proativamente a contratação de um novo vendedor. Troca o vendedor. Porra, Leon, aí a área comercial da nossa empresa vai querer matar vocês, porque você vai basicamente inviabilizar, vai tornar obsoleta a minha área comercial. Não, que isso, vai ser um canal complementar, Rodrigo, que isso. Aí tem um outro tema de podcast aqui, que é a importância do canal parcerias, Exato, olha aí, né? Exato. Às vezes você nem precisa de uma área comercial própria, aí você já tem um parceiro que vende teu negócio. Leon, queria te agradecer demais, cara, olha, uma aula aqui e eu acho que você conseguiu explicar de uma forma muito organizada um tema muito complexo, né? Sem dúvida. Então, acho que você ajudou muita gente aí com o teus insights. Então, queria te agradecer muito em nome da comunidade de vendas e marketing que acompanha o programa, em nome da For Sales também, né? Você é um parceiro nosso e uma pessoa que a gente admira bastante e gosta de trabalhar bastante com você pela seriedade, né, que você tem e que a Gear Up tem também. Então, obrigado, né? Obrigado, Lewis, também. E para quem está acompanhando até aqui, gostou tanto quanto eu do episódio, curta, compartilha com quem pode estar precisando melhorar a atuação com CRM. E por hoje é isso. Nos vemos no próximo Raise the Bar, próxima terça-feira às 19 horas, na sua plataforma de podcast preferida. Até lá.